Primeiramente, boa noite a todo mundo. Meu nome é Fernando Rodrigues, CPF, identidade, mas todo mundo me conhece como Che. E agora, depois de 5, 6 anos para frente, aí, virou Che Rodrigues e banda. A minha história, eu venho de família de músicos, né? Digamos assim. O meu avô materno, assim, tocava saxofone, né? André Rodrigues, então do lado dele ali vem Adão Rodrigues, tocava cavaco também, né? Tinha minha avó Jandira Lopes, que era baiana da Cidade Nego, né? Uma das mais velhas, era cozinheira do Nego também. E do lado do meu pai era mais o lado de futebol, assim, né? Mas meu pai também era músico, né? Tocou na noite e tal. Então eu já vim naquele meio, né? Já vim naquele meio ali de futebol, de música, de pagode, né? Então, eu, com 6 anos, eu ganhei um cavaco, né? Ganhei da minha mãe um cavaquinho, 6 anos. Mas, tipo, o cavaco, para mim, ia ficando, né? Meu pai mais levava para tocar nas políticas do que eu usava, né? E eu era mais para jogar futebol, assim, sabe? Era mais escolinha, para jogar bola e tal. Só que aquilo ali foi começando a pulsar nas veias, sabe? Era futebol de um lado e música em casa. E meu pai tocando, assim, sabe? E, tipo, eu sempre morei com a minha avó, assim, meu pai junto, né? E meu pai tocando cavaco, tocando violão. Eu achava o máximo aquilo ali. Mas daí, quando chegava de tardezinha, eu já ia pro campo jogar bola, sabe? Então, pra mim, era só aquele momento. E assim foi indo, foi indo. Quando chegou na escola, daí a gente começa a elevar o ego da gente, né? Bah, na escola a gente tem que ser alguma coisa. E nós jogava bola na escola, quando vê, tinha eu e mais uma rapaziada lá, a gente montou um grupo de pagode na escola. Né? Daí o ego não tem o que fazer, né? Cara, a gente rodava por tudo. A gente fazia feira do livro, mas era o nome da banda era Meninos do Samba. Mas quando tinha alguma programação de escola, assim, eles ligavam lá pro Kaique, lá eram os pagodeiros do Kaique. Quando era Kaique ainda. Nós queremos pagodeiro do Kaique. Cara, e assim foi. Tipo, os guris são todos meus irmãos hoje, sabe? E a gente tem uma amizade muito. E o meu mais fechamento era o Dani, né? Eu falecido Dani, que Deus o tenha. Que ele tocava violão e eu tocava cavaco. Então era aquela dupla, ninguém... Tipo, aquilo ali ninguém desgrudava mais, sabe? E assim a gente foi crescendo e tocando ali pela escola, jogando bola, né? Gente menor. Daí quando vê, chegou um tempo assim que a gente foi pra noite. A gente ficou feliz uma vez que convidaram nós para tocar no Marquinhos. Primeira vez que a gente foi pra noite. Cara, nós com 10, 11 anos. Pô, a gente faceiro, o cachê era R$40. Para todo mundo, nós era entre uns 7. Vai, nós faceiro, né, cara? Nós comprava pele de instrumento, nós mandava lá na Batiste, lá no Ferrinho, o Ferrinho é vivo ainda hoje até. O Ferrinho fazia instrumento, fazia bateria, fazia surdo, fazia cubana. E daí tu arrumava lá, tu buscava de tardezinho os instrumentos. Outro dia de manhã tu pegava os instrumentos estava tudo murcho. Ah, o que nós vamos fazer agora, cara? Ele levava lá para ele afinar. Eu pegava meu cavaco, levava nos meus tios para eles afinar, sabe? Então era toda aquela coisa assim que alguém tinha que fazer por nós. E a gente se grudava depois. Bah, e daí a gente saía, assim, todo mundo a pé, ou os pais levavam, sabe? Os pais dos amigos, assim, que tinha carro, levavam nós ia lá, tocava, ficava faceiro, tomava refri, mas só pelo ato de nós estar na noite, né? Bah, aquilo ali era um cinema na escola depois. Então, no colégio, depois a gente levava instrumento, tocava no recreio, e a gente jogava bola, chegava 7 de setembro, era época de Semana Farroupilha, a gente saía para jogar bola. Chegava final de ano, era pagode no colégio, tudo os guri do Kaique. E dava ranheira, né? Tinha uma galera que não fazia nada, ficava bravo, sempre os mesmos. Né? Tá. E daí a gente ia indo. Cara, e eu comecei a pegar gosto da coisa dentro de casa, né? Meu cavaco ali, meu pai, pandeiro e tudo. E eu comecei a tocar assim, sabe? E quando vê lá na vila, às vezes a galera se reunia, tipo um domingo, depois do meio-dia, a galera se reunia, ia para a beira da estrada e o pagode pegava. Bah, e aquilo ali para mim, né, me pulsava, e eu ia. Cara, era vizinho tirando sofá de dentro de casa, tirando cadeira, sabe? Depois do meio-dia, ao invés deles dormir, eles iam para a beira da rua. E daí chegou num ponto que eu estava tocando, cara, que tipo era o máximo, sabe? Era o comentário, assim, tipo, bah, o Mar, meu pai é marciano, né? Todo mundo chamava ele de Mar. Bah, o Mar, pô, em Venâncio toca cavaco, toca violão, toca tudo. E daí começou a dar um murmurinho assim, ó, bah, vocês têm que ver o filho dele. Sabe? Sabe aquela coisa assim? Bah, o Mar tocar muito, mas isso. Meu, vocês têm que ver o filho dele. Aí eu piar.
E daí começaram a me levar para as rodas de samba dentro da vila. Cara, eu sentava na cadeira às 2, eu parava às 7. E eles levantavam, eles bebiam. E meu pai, às vezes, saía de perto, né? Mas daí eu tinha um tio meu, pai do Buiú, que ele era muito aqui, ó. O meu tio, enquanto ele não levantava, eu não podia levantar, senão ele já me puxava. E ele gostava de tocar, sabe? Tocava um surdo ali, porque, tipo, ele não estava na noite nas bandas. Daí, quando fazia com as rodas de samba ali, ele estava sempre ali. Então, enquanto meu tio não levantava, eu não levantava. E eu olhava para ele, os dedos cansavam, a cara de sono e choro, e não tinha o que fazer. Eu rezava quando a avó me chamava. Deu, Fernando, vem, acabou. Daí eu, ufa. E assim foi indo, foi uma escola que eu tive, sabe? E depois dali, cara, continuou no colégio, continuamos fazendo as questões das escolas lá, tocando em tudo quanto é lugar pelo colégio. Inclusive as marcas que a gente deixou, né? Eu digo a gente porque eu não gosto de dizer assim, ó, tipo eu, sabe? Eu não gosto de falar as coisas assim, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O hino da escola lá do Crescer lá, foi a gente que fez, sabe? E a gente participou uma vez de um festival nativista. A gente foi até Cachoeira do Sul. Daí em Cachoeira do Sul, o sarrafo apertou, daí a gente caiu do cavalo. Mas a gente aqui nas escolas aqui de Venâncio, a gente ganhou. A gente foi para o pré-regional, a gente ficou em terceiro. Passava 4, né? A gente ficou em terceiro. A gente foi para o regional em Santa Cruz do Sul, a gente ficou em primeiro. E daí de Santa Cruz a gente foi a Cachoeira. Cara, era 4 meninas, e eu e um amigo meu, de violão, e a gente com lenço e bombacha. Incrível que pareça. E eu acho que nem tem isso aí, eu acho. Uma hora dessa, eu vou perguntar para a professora Ana Lacos. A professora Ana, ela pegou a gente, tipo, quando a gente foi para a última etapa, que era Cachoeira, né? Ela pegou nós e levou nós para casa dela numa sexta-feira, para a gente não sair, para a gente poder ir para a Cachoeira para se apresentar. Uhum. Aquela época ali, a gente era aqueles assim, ó, tu pede para minha avó, eu peço para teu pai, o outro pede para o outro lá, para nós se mandar, né? Daí a gente foi, aconteceu, saímos da escola, e o nosso grupo que a gente tinha de pagode sempre confirmava, velho. Sempre confirmava. Cara, e eu, na minha cabeça, eu queria estar no Nego, cara. Eu ouvi falar dos guris, né? Meus primos mais velhos, o Nego, isso. Eu via eles, às vezes, sábado, nos bailes, saindo de gravata. Eu pensei, cara, eu tenho que ir no Nego, avó. Não tem Nego pra ti, pode ficar. Porque eu sempre fico mais novo, né? Cara, quando a gente conseguiu ir pro Nego, mano, tu pensa na festa. A gente ia de camboio, né, cara? Tu pensa na festa. Vai chegar no Nego, ver aquelas coisas ali, os caras tocando, e meu pai na harmonia, todo mundo, né? Eu querendo estar no meio, né, cara? Tanto que eu desfilei, o primeiro ano que eu desfilei foi no Brígida, eu era passista. Eu dançava, Lucas, eu dançava. Dançava. Depois eu fui desfilar no Semuc, desfilei 2 anos no Semuc, quando o Thelminho Kiss era o responsável, tocando tamborim. E daí eu cheguei no Nego. Quando eu cheguei no Nego, assim, tipo, foi um ápice, sabe, pra mim. Pô, cheguei ali, daí vinha o Daniel, né, que é meu primo. O Daniel vinha de Porto Alegre, daí tinha o Márcio que tocava cavaco, e eu fui para fazer cavaco também. 3 cavacos. Cara, e os caras, tipo, me trataram super bem, super bem. Como aquilo ali pra mim era um... tô aqui, tô na harmonia do Ego, né? O Ego, né? E as gatinhas olhando, e eu, tô grande. A orelha, eu não usava boneca, a orelha assim, ó. Cara, o outro ano o Márcio não foi, o Daniel veio para cantar, e eu só recebi a notícia, ó. É contigo. Eu pensei, como é que eu vou descer essa avenida sozinho de cavaco, cara? Vamos embora, né? Azar. Cara, e fui, chegou, tipo, passado do Ilgo ali, onde é que a escola dispersava, a harmonia parava. E tu não, antes de tu estudar, tu não tem as manhas, né, cara? Daí tu vai na força, né? Chegou ali, meu pai teve que tirar o cavaco do meu braço, que eu tava assim, ó. A avenida inteira aqui, ó. Sabe? Cara, ali eu fiquei muito tempo, sabe? Era eu e o Dani, cavaco e violão. E depois o Dani veio a falecer, né? Então, mas, tipo, o que eu faço hoje, cara, é por 2, entendeu? Por mim e por ele. Que era o nosso trampo, sabe? E hoje, cara, tipo, de 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu já venho trabalhando só com música, né? Só com a arte, sabe? E vim, como a Marione falou ali, a melhor coisa, as coisas melhores que a gente faz nesse mundo da arte, eu acho que indiferente a arte que se faz, é as amizades que a gente faz, né?
Então, cara, eu tenho praticamente amizade, não vou dizer no estado inteiro, mas eu tenho amizade em muitos lugares, sabe? Volte e meia, às vezes eu tenho brothers de Caxias que me ligam, ô meu, como é que tá o final de semana? Tô de boa, vem pra cá. Vou, sabe? Tipo, vou sábado, volto domingo de noite, mas para tocar com os caras. Santa Cruz, aqui em Venâncio também, sabe? Mas o que o cara mais leva é que o seguinte, eu costumo dizer assim que o sucesso, que digamos, não o sucesso nacionalmente, mas o sucesso que a gente que trabalha com arte procura, eu acho que eu consegui, entendeu? Que hoje é as pessoas pegar e te procurar por o que tu faz, entende? Vamos fazer uma roda de samba em tal lugar. Tipo, vem o nome do cara, entendeu? E tantas outras coisas, que hoje nem só samba, sabe? Tanto vocês me chamam, às vezes o Tomás me chama 10, 11 horas, eu só digo, vamos, nem sei o que é. Marione me chama, a Jaque me chama também, a Samanta, todo mundo, sabe? O Djalma e o Hermes já estiveram lá em casa uma vez, 8 horas da manhã, né? Gravando os negócios lá, com a cara inchada. Sabe? Então a melhor coisa que a gente faz é as amizades. Combinado. E eu que cheguei tarde, né? Mas tá combinado. Então as melhores coisas que a gente faz é as amizades que a gente faz, sabe? Então eu acho assim, eu sou muito grato pela arte, pelas amizades que eu fiz pela arte. Costumo dizer que eu trabalho com arte, minha única fonte de renda é isso. Crio meus filhos com isso, entendeu? Então eu costumo dizer que eu sou operário, né? Eu não sou do computador nem nada, eu sou operário, eu sou do martelo e da enxada, que é estar na rua, fazer música e vamos embora, sabe? E essa é a minha história, resumindo em 10 minutos. Se deixa, faço 1 hora aí também, né? Mas muito obrigado, então, mais uma vez estar com vocês, pelo convite. Era eu. Minha avó me levava. Era eu. Para te ver como... Não tocava ainda. Eu ia com meu pai, ia com a minha avó, né? Minha avó e as velhas lá dançavam e me deixavam ali. E assim eu ficava. E assim vamos indo, tá bom, gente? Muito obrigado.